Imagine isto comigo. Você acorda de manhã antes mesmo do sol nascer completamente e há um silêncio diferente no ar. O silêncio vivo. Um silêncio que parece dizer algo está prestes a mudar. O tipo de silêncio que sentimos quando sabemos aqui dentro do peito que um ciclo acabou e outro começou. Não importa se você está ouvindo isso no meio do dia, à noite ou no meio de uma fase conturbada. O universo não trabalha com relógios, ele trabalha com disposição. E hoje, agora, exatamente neste instante, existe uma porta aberta. E essa porta é um convite. Florice Scovel Shen. Talvez você já tenha ouvido esse nome. Talvez seja a primeira vez. Era uma mulher que entendia o jogo da vida antes do jogo virar moda. Ela dizia que cada palavra é uma ordem, cada pensamento é uma semente, cada imagem mental é uma arquitetura invisível, moldando o seu destino. Florence não acreditava em pedir. Ela acreditava em declarar, em comandar, em ocupar o trono interno. Ela dizia: você é o rei ou a rainha do seu mundo. Tudo espera pela sua voz. E quando eu falo tudo, eu realmente quero dizer tudo. Dinheiro, oportunidades, encontros, coincidências, relacionamentos, saúde, soluções, caminhos. Nada está fora da possibilidade quando você compreende a linguagem do invisível. Se essa mensagem está ressoando com você, se algo dentro do seu peito está dizendo sim, eu preciso ouvir isso, então não deixe esse conhecimento escapar. Se inscreva no canal agora, ative o sininho das notificações, porque aqui nós falamos sobre transformação real, sobre o poder que você carrega dentro de si, sobre como comandar a sua realidade em vez de apenas reagir a ela. Isso não é motivação vazia, é sabedoria ancestral que funciona. E você merece ter acesso a isso todos os dias. Agora respira apenas por um instante. Inspira e sente o ar entrando como se o universo estivesse te preenchendo. Porque a pergunta que eu quero fazer agora é simples, mas profunda. Você tem comandado ou reagido? Pense nisso. Você tem vivido o seu dia como quem governa ou como quem sobrevive? Porque existe uma diferença enorme entre pedir para que algo aconteça e declarar que isso já está acontecendo. Entre desejar e assumir, entre sonhar e ocupar. E eu sei que talvez você já tenha tentado 1000 coisas. Afirmações, visualizações, orações, promessas, metas, horários, estudos, vídeos motivacionais, anotações no diário, listas de gratidão, meditação, lei da atração, lei da assunção, manifestar à noite, manifestar de manhã, manifestar com lua cheia, lua nova, água energizada. E mesmo assim, às vezes parece que nada muda. Eu sei, porque é cansativo desejar muito e colher pouco. É frustrante sentir que o universo está sempre um passo atrás da sua necessidade. É confuso olhar para o céu e pensar: eu estou fazendo tudo certo, então por que ainda falta? Porque ainda dói? Porque ainda não veio? Se isso ecoa no seu coração, se essa pergunta já queimou aí dentro, você não está sozinho. E ao contrário do que você pode ter sentido em alguns momentos de desânimo, isso não significa que você falhou, significa apenas que você foi ensinada ou ensinado a pedir e não a comandar. Florence dizia: a sua palavra é o seu cetro. Você não recebe aquilo que deseja, você recebe aquilo que assume como verdade. E é justamente sobre isso que este vídeo, este momento, é sobre lembrar do trono, sobre recordar o poder que talvez tenha sido enterrado por anos de medo, indecisão, urgência, preocupação, pressão, sobre recuperar a voz que pode virar destinos. Mas antes de entrarmos no ritual, e sim, é um ritual de apenas 30 segundos, eu preciso te perguntar algo com honestidade, com profundidade, com presença. Você está disposto ou disposta a deixar o passado acabar agora? Não amanhã, não quando der, não quando tudo estiver perfeito, agora, neste segundo, porque é isso que a vida está te oferecendo, a chance de recomeçar dentro. E quando o recomeço acontece dentro, o mundo lá fora não tem escolha a não ser acompanhar. Talvez você esteja passando por uma fase de estagnação. Talvez sente que está quase há muito tempo, quase conseguindo, quase chegando,
quase virando, quase fluindo, mas nunca totalmente. Quase é uma prisão invisível. E Florence dizia que o quase acontece quando o desejo está vibrando mais forte que a certeza. Quando você quer tanto, mas crê pouco, quando você fala da abundância, mas age como se não fosse possível para você. E aqui está a verdade, que pode ser desconfortável, mas libertadora. Você se acostumou a duvidar? Não porque é fraco ou fraca, não porque falta fé, não porque faltam oportunidades, mas porque o mundo ao seu redor te treinou para isso. Treinou você a acreditar no difícil, no demorado, no sacrificio, no só depois. Treinou você a acreditar que para receber é preciso sofrer primeiro, que para merecer é preciso provar, que nada vem fácil, que só quem luta muito, perde muito, sangra muito, chora muito, chega lá. Mas Florence dizia o oposto. Ela dizia o que é seu chega sem esforço. O que está alinhado vem com paz. O universo não é seu inimigo, ele é seu servidor. E aqui entra o ponto central deste momento. Tudo já está disponível, tudo agora. O que falta não é oportunidade, não é dinheiro, não é milagre, não é contato, não é reconhecimento, não é luz divina, não é sorte. O que falta é apenas a sua declaração, a sua palavra, o seu comando, a sua voz firme, dizendo eu aceito, eu recebo, eu assumo. Agora. Porque é aí que o universo se organiza, é aí que as partículas vibrantes respondem, é aí que o invisível começa a se transformar em visível, não por magia, não por acaso, mas porque você finalmente assumiu seu lugar. Então, antes de seguirmos, antes de eu te ensinar o ritual, antes de eu te mostrar como desbloquear esse fluxo em 30 segundos, eu quero que você sinta uma coisa. Você não está aqui por acaso. Este momento não é coincidência. Você foi chamado ou chamada, escolhido ou escolhida. Existem mensagens que só chegam quando o coração está pronto para receber. E o fato de você estar ouvindo isso agora é uma resposta, não um pedido. Então, respire de novo, sinta o ar entrar, sinta o corpo sossegar, sinta a verdade se revelar. Você nasceu para comandar, não para esperar. E hoje nós vamos lembrar como se faz. Antes de ensinarmos o ritual em si, precisamos entender o que faz ele funcionar. Porque quando você compreende o porquê, você não apenas repete, você domina. E é isso que Florence sempre quis, que você lembrasse que não é aprendiz da vida. Você é coautor, você molda, você dita, você estabelece o tom. A vida responde a você. Florence costumava dizer que o mundo externo é apenas um espelho, não um juiz, não um castigo, não um teste, um espelho. E se o que você está vendo do lado de fora não está alinhado com o que você sonha aqui dentro, isso não significa que você é incapaz. Significa apenas que você está vibrando em uma frequência que contradiz o que você deseja. Não porque você quer, mas porque você foi condicionado. E esse condicionamento não é culpa sua. Ele foi construído ao longo de anos. Família, cultura, comparações, expectativas, falas negativas, frustrações, traumas, repetição de falta, repetição de esforço. Tudo isso cria um programa energético que governa seu campo sem que você perceba. Agora, escuta isso com o coração. Não é a sua consciência racional que cria sua realidade. É sua vibração emocional. Não é o que você pensa de vez em quando, é o que você sente o tempo todo. Florence dizia: não atraímos aquilo que queremos, atraímos aquilo que acreditamos ser verdade sobre nós mesmos. É profundo e é libertador, porque significa que você não precisa correr atrás das coisas. Você precisa se alinhar internamente e deixar que elas venham até você. Mas como alinhar? Como mudar essa vibração que parece tão automática? Como transformar esse sentimento de quase, de eu quero mas não sei como fazer acontecer, em certeza? É aí que entra o ritual, e é por isso que ele é tão poderoso, porque ele não depende de tempo, nem de esforço, nem de técnica, nem de condição perfeita. Ele depende apenas de presença, de 30 segundos de presença completa. Por isso é rápido, por isso funciona, porque quando você está presente, você não está preocupado, você não está com medo, você não está imaginando o pior.
Você está aqui agora. E o agora é o ponto de criação. O agora é o trono. O agora é o lugar onde a vida é moldada. Mente ansiosa vive no futuro. Coração ferido vive no passado. A criação só acontece no presente. Florence dizia: a palavra falada agora é o martelo que constrói o mundo de amanhã. Então, esse ritual é um martelo, uma ferramenta, um decretar consciente, uma tomada de posse. Não é um pedido ao universo, é um comando. E é por isso que precisamos, antes de tudo, entender a diferença entre pedir e comandar. Quando você pede, você está admitindo falta. Quem pede, pede porque ainda não tem. Quem deseja, deseja porque sente ausência. Quem sonha, sonha porque ainda não vive. E o universo, que responde àquilo que você vibra, interpreta isso como ausência e devolve mais ausência, não por maldade, mas por precisão energética. Agora, quando você declara, quando você afirma, quando você assume, quando você diz eu recebo, eu já tenho, já é meu, a vibração muda. Você não está tentando convencer nada do lado de fora. Você está alinhando o lado de dentro. E quando o dentro muda, o fora não tem escolha. Florence dizia que a vida é um jogo espiritual, e como todo jogo tem regras, mas a maioria das pessoas joga sem saber. Correm, lutam, sofrem, se frustram, porque não sabem que a chave sempre esteve dentro. E ela nos ensinou uma das regras fundamentais. O universo não responde a palavras soltas, ele responde ao estado que as palavras criam. Então, o ritual serve para criar um estado de certeza, de realeza, de posse, de domínio. Agora vamos para algo importante. A sua mente racional pode resistir no início. Ela pode dizer: mas como isso vai funcionar? Mas eu já tentei antes. Mas e se não der certo? Mas e se eu me iludir? E é justamente por isso que este método funciona, porque ele contorna a mente. Ele não precisa que ela acredite, ele precisa que ela se cale por 30 segundos. Só isso. Porque a mente racional é barulhenta, mas ela não é profunda. A emoção é profunda, o campo é profundo, a vibração é profunda, o invisível é profundo. E é ali que a criação acontece. E para você entender a força disso, vamos entrar um pouco na base espiritual e científica, sem complicar, sem engessar, mas para que você sinta o peso do que está prestes a fazer. Tudo o que existe é energia. Seu corpo, sua voz, suas memórias, sua casa, seu trabalho, seu dinheiro, suas oportunidades. Energia não se perde, não desaparece, não some. Ela se transforma. E ela se transforma respondendo à frequência dominante. Frequência é vibração. Vibração é emoção. Emoção é mensagem. Você está constantemente emitindo mensagens para o universo mesmo quando não fala, principalmente quando não fala. E a pergunta é: que mensagem você tem emitido todos os dias, mesmo sem perceber? Talvez uma mensagem de eu não posso, ou de não é fácil para mim, ou de tudo sempre dá errado no final, ou de eu nunca tenho sorte com dinheiro, ou de amor nunca dura para mim. E perceba, não é que você queira isso, é que isso se tornou familiar, e o familiar vira automático. Mas agora o que estamos fazendo aqui é quebrar o automático, é interromper o padrão, é introduzir uma nova vibração consciente, deliberada, clara, firme. E é aí que entra o ritual. Ele é curto porque a chave não é esforço, é intensidade, é presença. É dizer algo com o corpo inteiro, e não apenas com a boca. É sentir o comando ecoando dentro de você. É assumir o trono mesmo que por 30 segundos. É nesses 30 segundos que o universo reorganiza caminhos inteiros. Agora, para que o ritual funcione com força total, precisamos primeiro preparar o terreno. E isso é muito simples. É uma troca, uma pequena mudança no seu modo de olhar para si mesmo a partir de agora, porque Florence dizia que você só recebe aquilo que acredita ser digno de receber. Não digno no sentido moral, digno no sentido vibracional. Se você acredita que é pequeno, você recebe pouco. Se você acredita que é médio, você recebe médio. Se você acredita que é majestade, o mundo se curva.
E entenda, majestade não é arrogância. Majestade é lembrar que você é filho ou filha da fonte. Majestade é lembrar que você não veio para mendigar existência. Majestade é lembrar que nada está fora do seu alcance. Arrogância diz eu sou melhor que os outros. Majestade diz eu sou parte do todo. Arrogância separa, majestade ilumina. E agora eu quero trazer algo muito importante que talvez toque você de um jeito profundo. Você se esqueceu de quem você era e tudo o que você viveu, todas as dificuldades, todas as provas, todas as quedas, todas as noites de dor, não foram punições. Foram o processo de esvaziamento para que agora você pudesse receber, para que agora você pudesse lembrar, para que agora você pudesse sentar no trono interno sem medo. Você não está começando do zero, você está começando do poder. E agora, finalmente, vamos ao núcleo, o ritual de 30 segundos. Mas antes de eu guiar você nele, quero que você entenda o seu propósito com clareza. O ritual não serve para pedir algo ao universo. O ritual serve para assumir, para selar, para declarar, para ocupar, para instalar no seu campo uma nova vibração, uma vibração de certeza. E quando essa vibração é instalada, o universo não tem escolha. Ele responde, ele entrega, ele abre portas, ele organiza encontros, ele cria coincidências que não são coincidências, ele acelera caminhos. E agora que o terreno foi preparado, agora que o coração está pronto, agora que você entendeu que tudo começa no invisível, agora que você lembrou do trono, eu vou te ensinar o ritual. Feche os olhos por um momento ou mantenha o olhar suave, e respire fundo 3 vezes. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Sinta o corpo inteiro presente. Sinta os pés no chão, sinta o coração batendo, sinta que você está vivo, viva, aqui, agora. E então, com voz firme, mesmo que seja só mentalmente, você vai dizer essas palavras. O que é meu por direito divino agora chega até mim. Eu permito, eu recebo, eu confio. Repita isso internamente ou em voz alta, mas sinta cada palavra. Não apenas fale, sinta. Sinta a permissão, sinta o recebimento, sinta a confiança. Deixe que essas palavras desçam do cérebro para o peito, do peito para o ventre, do ventre para cada célula do seu corpo. 30 segundos. Apenas isso. Mas 30 segundos de presença total, de alinhamento completo, de certeza absoluta. E quando terminar, agradeça. Não porque precisa, mas porque a gratidão sela a vibração. Agradeça como quem já recebeu, não como quem ainda espera. A abundância não é algo que você corre atrás, é algo que você lembra que é seu lar. Quando você diz o que é meu por direito divino agora chega até mim, você não está pedindo, você está afirmando um retorno. Você está recuperando algo que já te pertencia no nível espiritual, antes mesmo de se manifestar no nível material. Então, deixe que essas palavras toquem o seu peito por um instante. Eu permito, eu recebo, eu confio. Novamente, mais suave, mais profundo. Eu permito, eu recebo, eu confio. Sinta o corpo relaxar, sinta o coração abrir um pouco mais. Essa é a vibração. Agora eu quero que você imagine um pergaminho sendo preenchido lentamente, não com pressa, não com urgência, mas com naturalidade, como quem escreve algo que sempre soube, como quem assina algo que já estava acordado antes de nascer, porque de certa forma estava. Você não está criando algo novo. Você está retornando para quem sempre foi. E quando você volta para esse centro interno, esse centro silencioso, calmo e consciente, o mundo ao redor muda, porque o mundo sempre foi apenas um reflexo do que você vibra. Florence dizia não há realidade além daquilo que você se recusa a aceitar. E hoje, aqui, agora, você está escolhendo aceitar o seu poder, aceitar a sua criação, aceitar o seu direito divino, aceitar que a vida não está contra você. A vida está se expressando através de você. Sempre esteve, sempre estará. Então, antes de encerrarmos, eu quero que você diga, nem que seja em pensamento, eu estou pronto, eu assumo meu lugar. Sinta o chão sobre seus pés, sinta o ar entrar, sinta o coração batendo. Esse é o momento da virada. Não amanhã, não depois. Agora.
Porque o ritual não é uma técnica, é um retorno. E você acabou de retornar para si. Novamente, Florence sussurra como uma lembrança antiga. A porta está aberta. Entre.